E aí galera, beleza? Bom, bacana, muita gente aqui, vamos ver quanto vai ter de gente aqui. Olha lá. Galera, seguinte, esse conteúdo aqui hoje, a gente vai bater um papo com a Norma. A ideia aqui é a gente começar a trocar ideia. A gente sempre fala muito do nosso franqueado, com o nosso colaborador. A gente quer que eles entendam como é que é lidar com a galera, como é que é conversar com o pessoal que é dono de negócio, o que eles esperam da gente, o que eles querem da gente, sabe? Mas também eu vou conversar uma coisa muito mais à vontade. Eu quero que ela explique como foi a sacada dela dentro da alimentação saudável do fast food. Deixa eu mandar o convite para ela aqui, enquanto a gente vai alinhando aqui, galera. Deixa eu só achar aqui. Beleza, já entra. Fechou. Então, galera, é muito importante que todo mundo preste atenção. Depois é legal para a galera mais próxima, podem fazer críticas construtivas, estou aberto aí. Também confesso que é minha primeira live, bastante nervoso, mas muito animado, muito feliz de estar fazendo isso. De certa forma é uma parada de sair da zona de conforto. E então quero que agregue muito para vocês esse conteúdo, fechado? Outra coisa também, a gente acabou fazendo de uma forma, a gente fez um planejamento onde a gente vai conversar com bastante gente. A gente vai tentar o máximo possível manter sempre de terça às 19 horas. Vai ter um dia ou outro que a gente vai ter que intercalar esses dias por questão de agenda do pessoal e tudo mais. Mas a gente pretende seguir essa sequência durante um tempo aí de terça-feira. Mas a gente vai falar muito sobre negócio, a gente vai falar muito da galera que está se destacando de alguma forma no mercado. Então a gente também não vai falar só com donos e tudo mais. Então a gente vai ligar com uma galera que esteja fazendo a diferença no mercado. Peraí que a Norma não está conseguindo entrar aqui. Deixa eu mandar para ela novamente. Foi. Então essa é a ideia. Conversar com gente que de fato está fazendo a diferença de alguma forma. No caso, hoje a gente vai falar com a Norma, onde a gente vai explicar muito da parte do que ela transformou, do que ela está fazendo no fast food e alimentação saudável. Só que, como eu falei, a gente vai conversar com gestores que estão fazendo diferença, a gente vai conversar às vezes com colaboradores que estão fazendo diferença, gente que tem ideias diferentes no mercado. Deixa eu ver aqui que a Norma não está conseguindo. Deixa eu só tentar aqui. Peraí, galera. Boa. Deixa eu ver aqui. Comentários ok. Norma, digita aí se eu não estiver conseguindo entrar alguma coisa, você me dá um toque, fechado? A galera me zoando aqui. Aí, beleza. Bora. Então eu vou conversando aqui, eu vou contando um pouquinho antes, primeiro desse projeto, qual que é a ideia aqui. Como eu falei, a ideia de fato é fazer a galera pensar fora da casinha. O que a gente vai fazer com a Norma? Qual que é o bate-papo? Eu não quero ali mostrar como que uma agência lidar com ela, eu não quero ali mostrar o que a gente faz de fato em atendimento com ela. O que eu quero que vocês peguem ali é como que pensa a cabeça de um empresário, o que eles querem, o que eles fazem de diferente. Deu certo aqui? Tá? Ei, Norma! Ei, Douglas! Você quer me matar, sabe que eu já morro de ansiedade já, mas meu Deus, eu não sabia mais o que falar, o que enrolar aqui. Eu deixei você passando um aperto aí sozinho. Falei, deixa ele aí um pouquinho, vamos ver como é que ele vai se sair. Nossa, já não sabia mais o que falar. Norma, Não, eu tô apanhando aqui, eu tava apanhando aqui agora, porque eu não tava aparecendo o convite, falando, meu Deus, onde que eu acho o convite aqui agora? Norma, em primeiro lugar, um prazer te ter aqui. A gente é uma amizade já de longa data, tipo, você sabe o quanto que eu te admiro. É realmente um prazer ter você a primeira a fazer parte desse projeto. A gente já conversou tanto sobre isso, você sabe o tanto que eu sou tímido, o quanto que foi difícil começar, mas agora a gente tem uma sequência legal. Deixa eu te apresentar para essa galera. A Norma é uma advogada, é uma empreendedora, uma visionária, CEO do Banana Food. Cara, tipo assim, quando ela tem essa carinha de boazinha, mas quando ela conversa, quando ela expõe a opinião, vocês não têm ideia o quanto que é forte a opinião dela, o quanto que ela consegue ser persuasiva, o quanto que é legal. Norma, para eu não cometer nenhuma gafe nem nada, se apresenta um pouco, conta um pouquinho de quem que é a Norma pra gente, fechado?
Tá. Eu até brinco, né? Eu falo que a minha imagem não é condizente com a minha personalidade. Não é Aí, mesmo? é para não assustar, né? Senão a gente assusta. Então, mas eu sou advogada de formação. Eu me formei em Minas Gerais, em Juiz de Fora, mas eu sou de Colatina, Espírito Santo, nasci aqui. E fui para Juiz de Fora para estudar, e depois que eu me formei eu voltei. Desde lá de Juiz de Fora eu já tive meu primeiro negócio durante a faculdade, né, que não deu certo. Eu falo que a gente sempre tem que falir alguma empresa aí no meio do caminho, que não deu certo. Eu tive uma multimarcas e depois eu montei meu próprio escritório quando eu voltei para o Espírito Santo. Meu pai já é advogado há mais de 30 anos e tem um escritório onde eu comecei a atuar também dentro do escritório dele. Mas eu tenho uma formiguinha que não tem jeito, e eu falei assim, e eu sempre procurei outras coisas, né, no mercado, sempre gostei dessa parte de empreender, e fiquei trabalhando durante muito tempo como advogada e com Banana Food. Agora eu trabalho administrando o escritório, né, mas eu não atuo mais de frente. E trabalho diretamente agora no Banana. Então, eu sou fundadora, igual o Douglas falou, do Banana. Eu fundei o Banana em 2017, quando ainda não era franquia, né? Era apenas um restaurante de alimentação saudável. E final de 2018, a gente já se tornou um modelo de franquia. É isso, resumidamente. Legal. E o legal é você comentar isso, né? Tipo, não tem segredo. A experiência que a gente absorve quando quebra algum negócio, quando a gente tem que passar por algumas experiências, não tem como, né? Você pode conversar com qualquer empreendedor de sucesso hoje. Cara, você ainda quebrou uma só, tem uma galera que quebrou um monte. Se pegar a ideia que a gente quebrou algumas empresas já que a gente teve. E todo mundo que a gente conversa, até uma das minhas maiores referências que eu sempre falo, sobre Nicolás, que começa a contar quantas coisas quebraram. Eu falo, caramba, cara, tipo, quanto você tem que ser forte, resiliente para continuar com aquilo, para continuar acreditando. Mas não tem jeito, faz parte da bagagem, faz parte do aprendizado. Mas outra coisa ter coragem, né? Porque empreender, eu acho que para a maioria das pessoas, o que às vezes acontece de elas não darem um passo é a questão do medo, né? O medo, eu acho que é um grande desafio a gente conseguir superar esse medo. Imagina então, você abre uma empresa, você fale e você ter coragem novamente de abrir outra empresa e de correr aquele risco ali novamente. Então você tem que estar muito disposto a acreditar muito no que você vai fazer. Porque você romper essa barreira por diversas vezes é muito mais difícil. Muito difícil. E, cara, me conta também, por exemplo, quando que surgiu a ideia do Banana Food? Antes da gente falar da grande sacada, como é que surgiu o Banana Food? Por quê? Foi uma demanda de mercado, você que vivia desse estilo de vida saudável e não tinha? Como é que surgiu a ideia do Banana Food? Na época que eu comecei a pensar, eu trabalhava entre Vitória e Colatina. Eu morava em Vitória, mas tinha escritório lá também e ficava entre as duas cidades. E eu já me alimentava de uma forma muito saudável e eu que preparava minha própria comida. Só que eu sempre tive dificuldade de comer saudável. Não sou uma pessoa que ama brócolis, ama alface. Se eu falar, eu como igual eu vejo esses bebês hoje em dia comendo brócolis, sem chance. Até hoje, não vai. E aí eu falava que eu queria muito. E começou a surgir na época alguns modelos de negócio, uma pegada um pouco mais saudável, mas não era exatamente o que eu pensava, né? E aí eu falei assim, poxa, eu queria tanto... Eu formatava na minha cabeça o modelo de negócio de alimentação saudável do jeito que eu queria, mas até então não tinha pensado em nada daquilo ali na prática. Mas ao longo dos dias eu pensava, me vinha aquela vontade ali de montar um negócio na área de alimentação, apesar de não ter nada a ver com a minha área. E aí quando foi em 2017, eu estava vindo para o escritório trabalhar, eu vi um ponto para alugar e resolvi ligar para ver quem que era. Era um cliente do escritório, por coincidência, né, que era dono do ponto, só que o ponto já estava alugado. E aí eu falei assim, então tá, tudo bem. E aí no dia seguinte ele me ligou e falou assim, olha, os sócios que estavam no ponto, eles brigaram e o ponto está disponível, mas é um ponto que já tem outras pessoas interessadas, então eu te dou aí um dia para você pensar. Aí eu não tinha tudo formatado assim, eu tinha ligado mais na curiosidade para ver o valor do aluguel, para saber.
Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer em um dia para decidir? E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas, perguntei pro meu marido, ele não gosta que eu fale, ele falou, não, mas você é doida, você vai abrir um negócio de alimentação saudável, você está se dando super bem na advocacia. Aí eu sempre brinco, eu falo que eu fui perguntar pra mãe, né? Porque a mãe apoia a gente em tudo na vida. A mãe tem o seu sentido, né? Pode ir, filho. Aí você vai. Aí ela falou assim, aí eu expliquei pra ela mais ou menos o que eu pensava, né? O formato que eu pensava, que não era totalmente formatado ainda. Ela falou, ah, vamos fazer. E aí foi onde surgiu ali o início do Banana. E com 8 meses da primeira loja, eu já estava inaugurando a segunda loja, que era 3 vezes o tamanho da primeira. E já no formato também diferente da primeira, né? Que eu já senti a necessidade de agregar algumas coisas que não tinham nessa primeira unidade. Show. Outra coisa que é muito legal, por exemplo, a gente sempre também deixa tudo muito bonito, parece que tudo é muito fácil. Ah, eu tive uma ideia, vi um ponto, fui lá, aluguei e virei o Banana Food, foi tranquilo. Até hoje a gente tem reuniões que a gente quase briga, né? Que, tipo, às vezes eu deixo passar que é um restaurante de salada. Você quer me matar quando eu falo isso, quando eu, tipo assim, mas... Tipo, como que eu ofereço uma salada? Como que eu gero tanta credibilidade numa salada? Pô, a primeira coisa que não é uma salada, é um estilo de vida, é um monte de coisa. Então, acho que também esse preconceito, que não é bem um preconceito, como que eu posso falar? Algo que já tá meio que enraizado na galera, de achar primeiro que comida saudável é ruim, ou de achar que é só salada e assim por diante. Tinha mais uma série de desafios que você teve que passar aí também para fazer dar certo. Conta um pouquinho disso também, fora o que todo mundo já imagina, o quanto que é difícil abrir um CNPJ no Brasil, os problemas que vão aparecendo depois que a gente abre de fato, a gente começa a entender o que está acontecendo. O que eu achei muito legal é que eu nem imaginei no início, quando eu abri, a população de Colatina foi extremamente receptiva com o modelo de salada inicial. E como era uma novidade, eu acho que eu tive a oportunidade de apresentar meu produto logo. Entendeu? Até quando eu fiz o segundo modelo, que já tinha os pratos quentes, até demorou um pouquinho para eles conseguirem entender que tinha outras coisas dentro do Banana além da salada, né? Porque sempre teve, mas tinha mais opções do que tinha no início. E um feedback muito legal que eu recebo dos clientes, uma vez uma mãe, eu atendi no telefone, ela falou assim, meu filho nunca comeu salada. E o filho dela estava muito acima do peso, precisava muito emagrecer, estava com problemas sérios de saúde. Ela falou, meu filho nunca comeu salada. Depois que ele provou sua salada, ele provou salada, uma mini salada que a gente tinha ofertado num evento. E ele falou que ele estava com fome e resolveu provar e se apaixonou. Ele falou, agora meu filho come salada todos os dias. Mudou a vida dele. E aí eu percebi realmente quanto que a gente faz diferença. Às vezes a gente nem percebe, né, onde que a gente consegue chegar, né, o quanto que a gente consegue, às vezes, atingir aquela pessoa que está do outro lado. E uma coisa que eu acho super bacana também, que eu falo com o Banana, é que você pode querer comer uma salada, você pode querer comer um prato mais cheio de carboidrato, você pode querer comer um prato sem glúten, você pode querer comer um prato vegano. Todos nós vamos conseguir sentar na mesma mesa e almoçar. E uma comida saudável, sem temperos prontos, sem temperos processados, e muito saborosa, que eu acho que é o mais importante. Então, realmente, a gente veio para quebrar esse tabu, com preconceito da alimentação saudável, com bom custo-benefício também, e de uma forma mais rápida também de entrega. Por isso que eu brinco, né? Eu vou trazer o fast food da alimentação saudável, que ainda não existe, né? Existe McDonald's, Burger King, mas fast food da alimentação saudável ainda não tem. Não, e isso que é tipo assim, eu acho o mais louco de conversar com o empreendedor, com o empresário, o que está fazendo a diferença. É essa paixão e essa visão muito clara do que quer. Desde o começo você fala, Douglas, eu vou ter um Banana Food em cada esquina principal de uma cidade, igual um McDonald's. Porque, cara, todo mundo precisa de alimentação saudável, a gente só não tem o hábito ainda. Mas tem muita gente que consome e não consegue. E, tipo, pelo menos para mim, como que eu consigo ter boas ideias? Como é que eu e meu sócio, a gente consegue, às vezes, pensar fora da casinha? No meu caso, no nosso caso, é quando a gente conversa com outros empresários, quando a gente conversa, pode ter um empresário, um gestor, alguém que esteja pensando diferente, alguém que esteja fazendo. Conta um pouco disso também. Cara, quem que é tua, sei lá, seus gurus, sei lá, quem que você segue, quem que motiva essa maquininha a não parar, sabe? Isso também é muito legal pra galera. Ou quem que me encoraja, quem que são meus pontos de referência? Isso é muito legal. Conta um pouquinho disso pra gente também. Eu realmente gosto,
tipo, eu tenho nenhum guru de fato, eu gosto muito de alguns caras, mas guru de forma alguma, não tenho nada contra, mas, tipo assim, eu gosto de ver o que estão fazendo e quando a gente conversa, a gente vê que, tipo assim, o caminho é um pouquinho mais longo do que parece, porque guru coloca também com uma facilidade, você vai chegar e vai alcançar muito fácil. E quando você conversa com empresários igual aqui, a gente, pô, quebrei, fez isso, aconteceu isso, aquilo, eu começo a realmente entender e, pô, tô no caminho certo, é difícil, é árduo, mas o mais gostoso, como todo mundo fala, é o processo, não é de fato chegar. Conta um pouquinho disso, se tem alguém, tipo, ou algo do tipo. Eu também não tenho guru, vou te falar a verdade. Eu acho que se eu fosse pensar em alguém, na hora que você falou guru, que veio na minha cabeça, veio minha mãe. Eu acho que é até o perfil um pouco. Ela sempre foi uma mulher muito forte, muito batalhadora, desde que eu era criança, sempre trabalhou muito. E ela sempre me criou nessa forma, né? Olha, eu quero você uma mulher independente, quero que você trabalhe. E, tipo, me criou dessa forma, isso bem enraizado, né? E é uma mulher que eu admiro muito e me espelho muito também. E eu falo que eu sou uma eterna insatisfeita, entre aspas, né? No bom sentido. Eu procuro coisas novas o tempo todo. Eu nunca acho que tá bom o suficiente. Pelo contrário, eu brinco, às vezes eu até me cobro muito em relação a isso, mas eu acho que tem um lado que é muito bom. Eu sempre fico vendo o que tem de novidade no mercado, o que eu posso trazer de novidade para o Banana e também para outras empresas que eu tenho. Se está surgindo algo diferente. O tempo todo, eu pesquiso o tempo inteiro, eu troco ideias com outras pessoas o tempo inteiro e tento tirar o melhor, né, de que cada pessoa tem para oferecer. Então, eu acho que não é só uma coisa específica, eu acho que a gente tentar enxergar a oportunidade de tudo que a gente vê e passa diante dos nossos olhos durante o dia a dia. Às vezes você passa em frente a um negócio bobo, aparentemente, que não te chama atenção. E às vezes se você chegar lá, você observar uma coisa, outra que você pode tirar, trazer para dentro do seu negócio, melhorar dentro do seu negócio, ver um atendimento diferenciado, um sistema diferente. O meu marido até brinca comigo e fala assim, eu nunca mais consigo ir no restaurante com você igual eu ia antigamente. Reparando em tudo, né? Eu observo tudo, eu observo cada detalhe. E não só de restaurante, de negócios no geral. Eu sempre estou observando para tentar enxergar o que eu posso trazer para dentro da minha realidade, o que eu posso fazer de diferente. E eu sempre falo, não é copiar, mas é realmente trazer para dentro da sua realidade e às vezes de forma até mais interessante, de forma mais criativa, de forma mais divertida. Então, eu acho que você enxergar mais as coisas que estão ao seu redor. Uma das coisas que eu acho muito, muito doido de conversar, eu tô ficando mais à vontade, vai começar a sair uns muito doidos, muito loucos, e eu vou ficar mais à vontade. Então, um dos negócios que eu acho muito legal, de fato, é a gente perceber, principalmente a galera que trabalha com marca, a galera da agência, os franqueados que a gente está assistindo, perceber que tem um padrão na fórmula do sucesso. Primeira coisa, é ser incansável e insaciável. Uma vez eu escutei, tipo assim, putz, cara, mas você nunca vai ser feliz, porque tua meta era chegar a gerente. Ah, chegou a gerente. Tua meta depois era virar diretor, virou diretor. Tua meta era montar uma agência, montou. Tua meta era montar uma franqueadora, montou. Tua meta é montar uma escola de democratização digital. Pô, vou chegar lá, sabe? E aí, na hora que eu chegar, eu vou inventar outra coisa. Porque tem um padrão. A gente, tipo, que quer mais, faz mais, está disposto a mais, sofre muito mais. A gente teve uma reunião muito doida agora com o diretor financeiro aqui. Cara, tem hora que você fala, caramba, velho, tem hora que é tão difícil, mas tão louco ao mesmo tempo. Então, isso também acho que é muito legal a gente perceber que tem esse padrão. Que, tipo, por isso que eu gosto muito de conversar, por isso que eu falo, putz, eu tô no caminho certo. O fulano que entrou, o cliente novo, aquele cara vai ser diferente, vamos colar nele, porque ele já tem uma mentalidade que é do fulano que tá no topo, sabe? Então, isso também é muito legal. Não sei se faz sentido, mas pra mim fica nítido toda vez que eu converso com alguém que eu acho foda, eu falo, putz, cara, olha que louco, como que tem meio que padrão, sabe? Não, quando eu falo realmente, que eu falei, uma eterna insatisfeita, não é no sentido que a gente nunca vai ser feliz, pelo contrário, eu sou feliz diariamente, entendeu? Eu sou feliz com todas as conquistas que eu falo, o trabalho, acho que se eu tivesse sentada nessa mesa aqui só advogando, eu acho que eu não seria feliz. Estou sendo muito sincera. Essa loucura, essa criação, essa procura, né, por inovação, por tudo, isso me deixa viva, isso me deixa feliz.
entendeu? Não só isso, né? São várias coisas, mas isso também me deixa feliz. Então, hoje eu sou muito feliz no meu trabalho. Essa pesquisa, isso tudo, essa inovação que eu procuro dia a dia, também me traz muita felicidade, me dá muita energia, é muita coisa boa, é você conseguir trazer algo bom para as outras pessoas também. Hoje em dia, não só para os meus clientes, mas também para os meus franqueados, né? Tem outras pessoas que acreditam no meu negócio, então é a gente tentar fazer o melhor sempre. Pensa que aquelas pessoas ali investiram o dinheiro da vida num negócio para sustentar a família, e como que eu vou dormir tranquilo no travesseiro de noite se eu não me preocupar diariamente como melhorar aquilo ali, como fazer algo diferente, como não deixar nunca o banana cair, pelo contrário, só levantar. Eu nunca vou estar satisfeita. Eu acho que quando a gente se sente satisfeita em relação àquilo ali, não procura melhorar, eu vou estar dando um passo para trás. Até porque o mundo é uma constante evolução, tá aí a tecnologia. Pensa antigamente quanto que mudou. A gente nunca estaria tendo uma reunião igual nós estamos tendo nesse momento. Então, você também não tem mais um momento de descanso, né? Não tem mais aquele... Você tem que estar sempre naquela atividade. Agora, acho que, tipo assim, chegou a hora de a gente brincar, né? A pergunta do milhão. Como é que chegou? Qual foi a grande... Como que foi a ideia, de fato, de ir para o fast food? Para ir para a parte do fast food de alimentação saudável? Foi por uma demanda de mercado? De novo, você procurou por isso e não tinha? Você é uma pessoa que viajou por vários lugares, não encontrou disso? É uma coisa que você sentiu falta? É aquele negócio. Muita gente monta um produto e joga no mercado e tenta que o mercado engula aquilo. Pô, isso aqui eu criei, é um produto sensacional, mas às vezes não resolve o problema de ninguém. Foi assim? Ou você pegou uma demanda que tinha no mercado e criou um produto para resolver um problema? Como foi a tua ideia? De onde surgiu criar fast food para alimentação saudável? Então, eu gostaria que as pessoas tivessem acesso à alimentação saudável. Do fundo do meu coração foi isso que eu pensei no início, porque sempre teve aquele estigma que a alimentação saudável é cara, que as pessoas não se alimentam bem. Óbvio que isso existe, se a gente for pensar a fundo, isso existe muito, mas as pessoas não conseguem se alimentar bem porque é muito caro, porque o restaurante à la carte, que vende umas coisas diferenciadas, é muito caro. Então eu queria conseguir dar um acesso melhor às pessoas, por mais que algumas pessoas não conseguissem almoçar todos os dias, mas conseguissem alguns dias por semana. Então eu queria trazer uma refeição que tivesse um bom custo-benefício. As pessoas às vezes têm condição de comer um fast food, de ir no McDonald's, de ir no Girafas, de ir em alguns locais, elas também teriam condições de ir no Banana. Então eu sempre priorizei essa questão de valor, de ser preço fixo, trazer segurança para o nosso cliente, o quanto que ele ia pagar para ele poder tá almoçando lá no restaurante, né? E eu acho que essa questão do acesso foi o principal, assim, que eu pensei. Eu não pensei estrategicamente, nesse início não, depois sim. Mas no início foi dar acesso à alimentação saudável para a maior parte das pessoas que eu pudesse. Show. E quando você viu que isso era rentável? Quando você viu que isso era de fato um negócio de sucesso? Qual foi a sacada? Não só o dinheiro, quando você viu de fato as oportunidades, qual foi a hora de virar a chavinha? Qual foi a hora que você falou, putz, isso aqui eu consigo replicar? Conta um pouco desse processo todo também, porque, de novo, você não se contentou em só ter um restaurante de sucesso. Você viu muito mais oportunidades ali. Então, quando começou o primeiro restaurante que eu abri fazer muito sucesso, meu próximo passo foi abrir um segundo muito maior, num pequeno tempo, né, ali entre um e outro restaurante. Quando eu abri o segundo, aí eu já abri no modelo de negócio diferente, agregando outros pratos, né, pensando em faturamento, outra coisa, no mesmo formato, só que agregando mais produtos. E foi que a questão do franchise entrou na minha vida inicialmente sem eu perceber, assim, porque foram os próprios clientes que começaram no Banana e perguntar: ah, esse restaurante é de onde? Você tem o telefone da franquia? Ele é de São Paulo? E eu sempre, como eu trabalhava no início de frente, né? Às vezes eu ficava lá no caixa à noite, que é quando eu recebia a maioria dos clientes que dormem, que estavam viajando, e eles sempre perguntando, principalmente se era de São Paulo. E aí eu sempre falava, não, é daqui, não é franquia e tal. E aí começou a despertar, até que um amigo meu, na verdade uma amiga minha, chegou pra mim e falou assim: Norma,
ela tem uma franquia, né, de que tem mais de 100 unidades hoje espalhadas pelo Brasil. E ela falou assim, Norma, eu acho que seu modelo de negócio é maravilhoso, você podia fazer um modelo de franquia. E aí foi que caiu a fichinha, que foi num tempo muito curto. Eu tinha acabado de reformar a loja, de inaugurar, e aí eu fui atrás de estudar, de pegar assessoria, de poder fazer tudo. E aí voltei, reformei a loja toda novamente para transformá-la num padrão de franquia e formatar todo o negócio aí já para um projeto de franquia, né? O modelo já estava todo pronto, mas precisava de alguns ajustes ali em relação ao projeto arquitetônico para ter facilidade de replicar, né? Esses pequenos ajustes foi aí que despertou, mas eu falo que foram os próprios clientes que começaram a plantar a sementinha lá no início, porque eu criei um modelo de franquia despretensiosamente, né? Eu tinha um padrão ali, eu tinha os processos bem definidos, eu tinha a questão dos bananetes, né, dos uniformes, já tudo correto, só que eu não enxergava ainda dessa forma. E isso é muito legal, o quanto que tem de identidade na banana, por exemplo, as bananetes. Cara, eu reparo a parede pintada, a mão, toda aquela coisa, toda aquela essência do banana. Eu acho isso muito louco, tipo, não tem como... E é uma das coisas que eu morro de medo como franqueador também. Como é que eu passo essa essência? Como é que eu passo essa paixão por isso? E isso eu acho que você passa por uma facilidade muito, muito surreal. É uma das coisas que eu mais admiro também. É nítido ver a personalidade da Norma no Banana, é nítido ver a personalidade da rede quando a gente vai olhar as outras lojas. Então, isso também é uma coisa que eu admiro muito, muito, muito que você faz. Os meus franqueados, eu sou muito grata porque eu percebo que eles são apaixonados pelo banana. Eu converso com alguns franqueados, eles têm paixão por aquilo ali igual eu tenho. É a mesma coisa. E eu vou para dentro da unidade deles, eu acho que eu cuido igual se fosse minha e eu tenho certeza que se eles for para outra, eles vão cuidar igual se fosse deles. Eu acho que eles estão alinhados aos nossos valores, entendeu? Isso eu acho mais importante. O franqueado ele tem que estar alinhado com os valores da empresa, e o franqueado ele tem que ser parceiro do banana, e o banana um não funciona sem o outro, né? De jeito nenhum. Então, se a gente não tiver alinhado, né, em relação a essa paixão, a esses valores e trazer a essência do Banana Food desde quando a gente começa a conversar com os nossos franqueados, é muito importante, né? Eles perceberem o que é o banana, qual que é o nosso propósito como marca, quais são os nossos valores, como que é o nosso comportamento diante da sociedade. Ou ele vai fazer parte disso, ele vai acabar destoando e saindo involuntário. Eu acho que as coisas acabam dispersando quando elas não se identificam, né? Isso é natural. Às vezes a pessoa vai se identificar inicialmente, depois eu falo, não é isso que eu quero. E às vezes pelo contrário, ele vai falar assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu amo, é isso que eu vou fazer. E é aquilo que você falou, é pensar em cada detalhe. A gente pensa em cada detalhe do Banana Food. É a parede pintada à mão, que é um desenho exclusivo do Banana, feito por duas artistas aqui do Espírito Santo maravilhosas. Todo o projeto pensado para o cliente entrar, se sentir bem, se sentir confortável. Nova Friburgo, eu lembro que eu fui para lá, que é uma casa antiga, né? Ela estava me contando quantos anos tinha um corrimão, que era da casa da mãe dela. Então, trazer tudo isso, a história do franqueado, trazer isso para dentro do Banana é muito importante. E todos esses valores estarem alinhados. Outra coisa, tipo, pegando o ponto de empresária de novo, tipo, de sucesso, vamos pensar assim. Tem coisas que tipo assim, que até então eram coisas só pareciam distantes, né? Eu acho que você pegou 3 pontos que a gente pode falar que é de sucesso, que veio muito de startup, vamos dizer assim. Pô, um negócio de alimentação saudável com startup, você conseguiu ter margem, porque os produtos são seus, você conseguiu ter escala, que você pensou no franchise, e você conseguiu a recorrência, tanto dos produtos como voz e tudo mais. Você conseguiu o que a gente chama da nata do sucesso. E é tão difícil pensar nisso num restaurante. Eu não estou falando nem só de restaurante ou de alimentação saudável, o que for. São tipos de modelos de negócio que você parece que não encaixa. E você conseguiu pensar em tudo isso. Fora todo esse carinho, fora toda essa personalidade que tem o Banana, ainda tem, por exemplo, lógico, os ingredientes que eu considero de sucesso. Tem muito mais coisa que isso. Mas esses 3 são os pilares. Pelo menos da agência aqui, a gente sempre pensou, cara, como é que eu dou escala? Como é que eu tenho marketing? E como é de fato
que eu vou ganhar recorrência. Porque o segredo do nosso negócio, principalmente no nosso, é recorrência. E no seu, como não dava para dificilmente ter um plano de assinatura, de limitação e tudo mais, mas você conseguiu forma de recorrência também. Isso, como empresário, eu também acho muito diferente, para um nicho muito diferente, você conseguiu agregar também. Mas é aquilo que eu te falei lá no início, que eu acho que eu não conheço uma rede de alimentação saudável hoje em dia forte, não só no Brasil como no mundo, né? Não me vem à cabeça, pode ser que até tenha algumas menores, mas não me vem à cabeça uma grande marca de alimentação saudável, um fast food rápido, né? Com bom custo-benefício, onde dão acesso para as pessoas se alimentarem de uma forma saudável, gostosa. Não me vem isso na cabeça hoje, então eu acho que é uma deficiência ainda do nosso mercado. E é onde que eu falei assim, não, eu vou ser a maior rede de alimentação saudável, não só do Brasil, como do mundo. Então eu falei assim, tanto que o nome Banana Food não é à toa, banana em qualquer lugar do mundo. Então eu falei assim, eu vou ser a maior rede de alimentação saudável e trazer exatamente isso. É claro esse objetivo, sabe? Meu, como empresa, como expansão, isso é muito claro para mim. E eu acredito, e a minha expansão ela é muito consciente, eu sei o quanto que eu tenho a agregar para os franqueados, eu sei o quanto que a gente vai crescer no futuro, porque a gente cresce com o pé no chão de forma igual a banana saudável também, a gente se preocupa com cada coisa, porque realmente a nossa expansão eu não vou expandir agora desenfreadamente, para depois fechar um monte de unidades, de forma nenhuma, vai ser uma expansão consciente, mas que a gente vai chegar onde a gente quer e dominar aí todo esse mundo. Outro padrão que a gente vai identificando, né, que é muito doido também, igual você fala, quando a gente conversa, quando a gente fala dos nossos sonhos, o pessoal chega a achar que a gente é louco, igual, pensei no nome universal, pensei no food universal, pensei no mundo. Todo mundo olha e fala, esse cara tá louco, será? Nossa, nada a ver. Quando a gente mostrou o primeiro projeto, eu e o Derek mostrou o primeiro colaborador que a gente sonhava em fazer, parecia tão surreal, parecia tão assim, e já foi. A gente criou novos sonhos em cima daquilo, sabe? E tem aquelas frases, eu sou péssimo com frases, daí fala, por que toda vez que você cita uma frase você nunca lembra? Mas, cara, dizem lá que dá o mesmo trabalho, se for grande, se for pequeno. Cara, mas dá. Vamos pensar grande, tem mercado, tem oportunidade. Você tá vendo, você é uma pessoa que ofereceu, uma pessoa que já viajou boas partes do mundo. Sabe que não tem algo legal, por que não pensar? Por que não pensar nessa exposição? E hoje é muito doido o quanto que encurta o caminho. Realmente, outro dia estava conversando, nem sei se pode falar, estava conversando com o pessoal de fora, estava quase finalizando uma banana food, eu não lembro se era na Itália, onde é que era. Aqui a gente está com duas internacionalizações também, a gente está pensando, na Áustria e qualquer outra, que eu esqueci daqui, no Texas. Cara, tem duas coisas acontecendo muito rápido e tipo, que parecia tão, parecia loucura falar há meses atrás, sabe? E isso é muito doido, é como que tá curto as coisas, como é que tá mais fácil de acontecer, não fácil de facilidade de verdade, porque dá muito trabalho, mas hoje é muito mais possível, né? Chega a ser até estranho quanto que é possível acontecer as coisas hoje. E uma coisa que eu acho legal é que o Banana, a gente tem essa liberdade de também se adaptar, né? Então, se a gente for para fora do Brasil, vai chegar um momento, hoje em dia não é o nosso plano, nesse momento atual, a gente expandir aqui para dentro do Brasil, consolidar a marca aqui, depois começar com a expansão para fora do Brasil, mas a gente tem essa questão de conseguir se adaptar, não somos uma franquia rígida, que eu acho que é até um grande erro, né? De algumas franquias que aconteceu com o passar do tempo foi elas se tornarem tão rígidas de só ter aquele produto ele não é adaptável a uma cultura diferente, não é adaptável a um consumo diferente, que elas foram acabando perdendo ali algumas coisas ao longo do tempo, ou não foram evoluindo ao longo do tempo. Então, essa adaptação e essa evolução, ela tem que ser constante. Não, imagina no teu caso, a comida que tipo assim, como é que eu mantenho um cardápio legal do norte ao sul? Deve ser muito complexo, deve ser muito difícil. Não dá para as coisas que são gostosas aqui, o pessoal às vezes não come lá, e assim por diante. Então, tem que ser flexível em algumas coisas, tem um padrão, você compra um modelo de negócio, compra, mas tem muita coisa que a gente tem que personalizar por estado, por região, e isso também, tá atento a isso também é muito sensacional, sabe? Agora, vou fazer outra perguntinha. O principal também, que eu acho muito doido, você conseguiu o que queria, você replicou o seu negócio, tá fantástico. Tá, o que mais que você quer? Onde é que a Norma quer chegar? Onde é que o Banana Food quer chegar? Quais são os seus planos? Quais são as suas ideias?
que tem mais nessa cabeça aí que você está pensando? Então, o Banana é se tornar a maior rede de fast food de alimentação saudável. É agora expandir para todo o Brasil, de forma consciente. Somos extremamente rígidos com ponto, com escolha de ponto, que a gente sabe o quanto que é isso importante. Então, a gente realmente continuar essa expansão aí com o pé no chão. E agora, inicialmente, nesse ano de 2022, continuar a expansão aqui dentro do Brasil. Norma, para finalizar aqui, eu queria só que você contasse um pouquinho. Eu acho que o relacionamento, a forma que a gente consegue fazer amizade, a forma que a gente consegue estreitar os laços como empresas, acho que vai muito disso, da gente conversar mais leve. Hoje, eu tento passar muito com meus colaboradores, com meus franqueados também, não é só marketing digital, não é só o que a gente faz. Por mais que eu trabalhe com dados, eu não quero estar certo, tem muita variável, tem humano, tem muita coisa aqui que é variável. Só que a gente só consegue chegar nisso com conversas como essa, onde você conta a sua história, onde você conta onde você quer chegar, e aí de fato eu começo a pensar como é que eu vou agregar para o teu nicho, para o teu setor, para o teu negócio de fato. Acho que isso, tipo, lógico, não são todas as pessoas que estão abertas a fazer igual você fez desde a primeira reunião que a gente fez há 2 anos atrás. Não, acho que não tem como ter um vínculo longo, não tem como ter um relacionamento empresarial tão longo se também não tiver admiração, não tiver esse interesse pela marca da pessoa. É igual, a gente já conversou várias vezes, eu te liguei para falar, Norma, olha o que está acontecendo, olha a oportunidade que a gente teve, e eu vi que você ficou muito feliz de, putz, cara, você não pode perder essa oportunidade, faz isso, faz aquilo. Outras vezes você me ligou também, falou, Douglas, olha o que está acontecendo, nem vou falar daquele negócio do shopping e tudo mais, tudo aquilo que tem potencial de acontecer, o quanto que a gente ficou contente. Eu falei, Norma, minha empresa não te atende nesse ponto, mas deixa eu participar, só para eu aprender o que está acontecendo, só para eu ver tudo isso que está acontecendo. Tipo, não te adianta eu querer vender uma coisa que eu também não faço, né? Mas deixa eu participar disso, que eu vou aprender muito e provavelmente eu consigo mais para frente até agregar isso para outros clientes. Mas eu acho isso muito legal. Se você puder contar um pouco como funciona isso também, para mim seria sensacional, Norma. Então, a D3B, como o Douglas falou aí, já estamos nesse relacionamento já tem alguns anos, e desse relacionamento com a empresa realmente surgiu uma amizade, né, entre a gente, mas realmente isso. A empresa ela não se preocupou só com a questão da expansão da marca, né? Vai além, vai entender o que a marca precisa naquele momento, qual que é o objetivo quanto marca, se integrar em todos os processos, né, que acontecem da expansão de uma marca e receber todo apoio, todo suporte, que não tem nem o que falar, sou muito grata a todo mundo aí, todo mundo extremamente educado, carinhoso, atende a gente sempre quando é necessário, quando eu entro em contato, estão todos aí disponíveis para atender a gente. Então a gente se sente seguro, que eu falo que eu até nem me preocupo, né? Eu nem vou atrás, eu nem pergunto, eu nem falo nada, eu falo que eu acho que eu devo ser uma cliente super tranquila, mas não é isso, é que eu realmente confio no trabalho que está sendo realizado do outro lado, né? Se eu não tivesse confiança, eu estaria me preocupando muito mais, né? Então, é realmente confiar nesse trabalho, que ele vai ser realizado e que está também surtindo resultados desse trabalho, né? Norma, muito, muito, muito obrigado por ter participado, de coração. Tô feliz demais. Não foi tão difícil, eu achei que eu ia ficar mais nervoso. Tô um pouquinho, tô suada aqui. No começo eu fiquei meio misturado, falei, nossa, ela não vai demorar para entrar, vai me matar aqui. Mas depois é só conversar, é só bater papo e realmente a gente tem o mesmo objetivo. Você quer sua marca grande, eu quero a minha marca grande, a gente quer fazer diferença nesse país. Tem muita oportunidade. Então, de coração, muito obrigado mesmo. É isso. Obrigada a vocês pelo convite aí, foi um prazer, um bate-papo super gostoso. Obrigada a todo mundo que tá aí na live, que assistiu um pouquinho. Tô um pouquinho nervosa aqui, mas agradeço a presença de todo mundo aí. Norma, beijão, obrigado. Desculpa, vamos descansar um pouquinho, que o bicho tá pegando, né? Beijo, gente. Obrigada. Beijão, tchau, tchau. Obrigado.